Fora da caverna, aqui com você mais uma vez, professor Xandão, analisando aí dados que essa semana, né, de uma semana para cá, vêm sendo bastante comentados, mas não o suficiente como deveriam, né? Os dados aí do Atlas da Violência, produzido pelo IPEA, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, várias entidades levantando dados da Secretaria de Segurança Pública, as ocorrências que foram notificadas, né? As que foram notificadas, e veja bem, os números notificados são assustadores. Se você ainda não parou para pensar, se você ainda não parou para cobrar o seu político, o seu candidato sobre essas questões, né, com propostas plausíveis, reais, né, que sejam efetivas, não com qualquer reação desesperada, assodada, nenhuma coisa assim que queira resolver no grito, não. Tem que ser pensando seriamente na coisa, profundamente, amplamente na questão, né, da violência, não só da segurança pública, sim, segurança pública, mas violência. Qual é a diferença? A violência ela está aí, ela tem várias manifestações, violência física, que pode ser a violência cotidiana, violência criminal. Qual é a diferença? Cotidiana pode ser um homem comum, uma mulher comum, um sujeito que dá uma paulada na cabeça do outro por causa de um jogo de futebol. Quanto que isso não acontece, né? E por várias questões corriqueiras, né? Motivo fútil, pessoas sem antecedentes, são muitas as ocorrências. Existe a violência legítima que o Estado tem que ter para si, para realmente garantir a ordem e a segurança pública. Mas infelizmente no Brasil não é bem assim, né? Nós temos grupos de extermínio, nós temos milícias, pé de pato, facção, todo mundo se acha no direito de fazer isso, e o pior, muita gente boa da população também concorda, o que é catastrófico para o nosso país. Agora, os dados, eu queria que você pensasse comigo, né? Estamos chegando a 63 mil assassinatos. Significa que homicídios, latrocínios, lesão seguida de morte, tudo isso entra numa conta gigantesca que dá pra gente 500 e quase 50 mil, mais de 550 mil mortos em assassinato em 10 anos. Não tem guerra no momento matando assim, né? Nenhum lugar do mundo. 3 vezes mais assassinatos do que na Europa. 150 pessoas, mais de 150 pessoas morrem por dia no Brasil. É terrível, vai terminar o dia, 150 vai ter morrido. É um horror. Né? Você tinha que achar isso um horror. E não pode passar essa bola para frente, sabe? A gente fala de cultura de violência, né? Quando você banaliza uma expressão como, tem que matar, só matando mesmo. Mata o cara, tá? O cara tá me devendo uma grana, por que você não mata ele, sabe? Esse tipo de coisa que você fala, você ouve, você passa para frente, não faça mais isso. Porque alguém que está ouvindo tem a cabecinha fraca e vai executar isso, botar isso em prática. Pensa bem no que eu estou falando, né? Eu falei de cultura de violência, provavelmente você pensou em um outro termo que você já ouviu, cultura de estupro. Sim, existe uma cultura de estupro, né? Que a gente sempre acha que a culpa do estupro tem que ser colocada no colo da vítima. Tá bom, vou te dar números para você pensar, já que você está pensando nisso, né? Veja bem, primeiro que só 15% dos casos, no máximo, são notificados. Os outros, né, a maioria absoluta, não são notificados. Mais de 85%, possivelmente, dos casos que acontecem não chegam na delegacia. 55% das vítimas, sabe o que é 55%? É a metade mais um pouco, é a maioria. Tem menos de 10 anos de idade. Foram assediadas em casa, estupradas em casa, são meninas, crianças, isso é pedofilia. E adivinha quem é que causa esse crime contra essa criança? Adivinha? Pais, irmãos, parentes, vizinhos, padrastos, sempre alguém de casa. Meu amigo, você não vai gostar de ouvir o que eu vou dizer. É na família que está a maior ameaça às nossas crianças de pedofilia e estupro. Mas a minha família não, claro, não estou falando da sua, mas alguma família, pode perguntar. Talvez alguém na sua família, numa família de um vizinho, já passou por isso. Ouse fazer essa pergunta. Você não vai gostar do que você vai ver. E não tem ninguém em lugar nenhum discutindo como proteger essas crianças dentro de casa. Não existe uma cultura para educar os homens a não serem estupradores, a não se acharem no direito de abusar de uma criança. Não estou falando de loucos, não. Estou falando de pessoas abusadoras, que abusam de um poder que se atribuem por ser pai, por ser adulto, por ser maior, e querem abusar dessas crianças e estão abusando.
né? São hoje 61 mil casos. Eu falei 63 mil homicídios, 61 mil estupros. É coisa demais. Só para você ter uma base do tamanho da desgraça. Procura aí uma coisa chamada Guerra da Bósnia. Bósnia, Sérvia, Croácia estiveram em guerra de 92 a 96, 4 anos. Em 4 anos houve lá mais de 200 mil estupros. Em 4 anos aqui, que não estamos em guerra, nós temos um número igual ou superior, 240 mil. Tem alguma coisa muito séria acontecendo comigo, com você, com todos nós que somos brasileiros. E não dá para você agora ficar só falando que a culpa é do outro, né? É do bandido, é do outro, é de todos nós. Existe a violência criminal, eu já falei, repito, mas existe a violência banalizada, cotidiana de todos nós. E que toda vez que a gente fecha os olhos ou repete expressões, falas violentas que incitem a violência, toda vez que a gente dá audiência para a violência na televisão, em jornais que ficam falando de crime como se fosse uma coisa banal, na hora do café da manhã, na hora do almoço, será que isso é hora para ficar pensando em crime, em assassinato? Deixa para a polícia investigar, que aliás investiga muito pouco. Que tal a gente fortalecer o trabalho de investigação das polícias? Está faltando investimento nessa área, e muito investimento. Tem que se começar a pensar nisso, pessoal. Então, estão aí os dados, por favor, procure Atlas Nacional da Violência. Veja você, pode ir pelos sites aí jornalísticos, pode ir direto no site do IPEA, mas você precisa se colocar em relação a isso, certo? Tem uma coisa muito séria acontecendo. E digo uma coisa para vocês, só para fechar. O Brasil é também o 5º país mais desigual da América Latina. Junto com o México, também está ali mal colocado os dois. Estão entre os 10 mais desiguais do mundo. E o que a gente tem em comum entre o Brasil e o México? A violência. Os dois países têm índices grandes, altos de violência. Nós temos mais que eles. Eles têm lá aqueles cartéis todos e tudo. Então, acho que uma coisa tem a ver com outra. Desigualdade com violência. Os países muito desiguais não são pobres, os países são ricos, os dois. São muito violentos. Tá? Só mais um dado também. 5º lugar também no mundo em violência contra a mulher. 78% dos casos de violência contra a mulher acontecem em casa. As mulheres e as crianças são vítimas em casa. Tá na hora da gente começar a colocar a mão na consciência, né? Bora discutir com a gente, saia da caverna. E já falei, aqui você desce aqui no nosso canal, veja quantos vídeos nós já fizemos falando do caso Marielle, da greve de polícia, os nossos argumentos contra a questão da violência no Brasil, da questão da segurança pública, é um dos temas mais importantes e não está sendo devidamente discutido por ninguém dos candidatos aí à presidência. É uma falha de todos eles. Quem está discutindo está fazendo piada de mau gosto. Acho que a gente precisa começar a falar sério, né? Quando a gente fala de piada de mau gosto, eu digo o seguinte: 30% dos homicídios são causados sem arma de fogo. Certo? Então não adianta você liberar arma de fogo para acabar com violência. Você vai aumentar a violência. As pessoas matam de qualquer jeito. São duas questões diferentes. Eu estou falando de violência aqui, não estou falando de arma. Né? A arma aí entra como um agente apenas, que pode ser um isqueiro bique e um pouco de álcool, por exemplo. Né? Muitas modalidades. Saia da caverna, venha discutir com a gente, coloque aqui a sua opinião e vamos embora juntos.